Bom, já estou de máscara aqui porque vou receber um convidado aqui no estúdio. Agora a gente vai ficar por dentro das regras das eleições de 2020 com o professor de Direito Eleitoral, Alexandre Azevedo. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo aqui no TBC Notícias, primeira edição. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui falando com você e também com o telespectador. Bom, vamos começar. Quando é que começa a campanha desse ano? Então, a campanha eleitoral esse ano, por conta da Covid, da pandemia, tudo isso, e a emenda constitucional 107, foi postergada, né, foi adiada para ter início no dia 27 próximo. Tá, vamos falar então das principais regras das eleições? Vamos. Então, vamos lá. Sobre propaganda eleitoral, como é que fica? Pode caminhada, carreata? Como é que fica essa Esses questão? eventos externos de campanha eleitoral, eles estão permitidos. Carreata, passeata, comícios, vai depender do quê? É a própria emenda, né? A internet, esse ano vai ser... redes sociais, rádio e televisão, não é? O que a própria emenda constitucional fez constar é que qualquer restrição, seja por autoridade municipal ou pela justiça eleitoral, deve estar amparada em estudos técnicos do Estado ou da União quanto à aglomeração ou não. Então, vamos imaginar um município tenha um aumento, né, do número de casos ou de mortes de Covid. Ele pode restringir as aglomerações, decretar o lockdown. Só que isto amparado por uma autorização de órgão estadual e nacional. Porque aqui em Goiânia a gente agora tem já estipulado tecnicamente que a partir de grupo de 10 pessoas já é considerado aglomeração, né? Sim. Vamos lá então, com relação a comício, showmício, o que temos de... O comício pode ter, normalmente, né? Alguns candidatos estão até pensando o comício com drive-thru, beleza, pode ser feito dessa forma, né? Sim. Também, o showmício, de jeito nenhum. Já era proibido antes, né? Já era proibido. Desde 2006... Apresentações musicais e tal, mas é porque a gente está tendo tantas mudanças que às vezes essa história do drive-thru aí, as pessoas acham que às vezes pode, né? O drive-thru como comício pode. Colocar um cantor lá, uma pessoa, um artista para animar, não pode. E o TSE respondeu há pouco, né, numa consulta, sobre as lives, né? A live, e aí é bom que tem uma confusão muito grande. A live feita pelos candidatos pode. O que não pode é a live mício, aquela com show, né? Eu levar um cantor aproveitar ou alguém... esses shows aí para fazer propaganda política no meio. Exatamente, essa está proibida. Ou então a propaganda política e no meio colocar alguém cantando. Essa não pode. Se o candidato for cantor, ele pode. Se o candidato for cantor, eu sempre costumo falar isso nas minhas aulas. Se é candidato, no momento que é candidato não é cantor. Se é cantor, no momento que é cantor não é candidato. Naquele momento ele tem que ser só candidato. Só candidato. Porque senão romperia a igualdade entre os candidatos, não é? Um faria um show enorme que é cantor, o outro não poderia fazer, ou se fosse fazer, ia desafinar tudo. E a gente tem que deixar claro, porque a gente já sempre tem cantores candidatos, né? Já tivemos até famosos, então, para ficar bem claro. E o que pode no rádio e na TV? Então, no rádio e na TV, já há algum tempo não pode o apresentador ser candidato, né, já teve que sair, né, se licenciar, desincompatibilizando, né? Agora, o que se pode fazer? Aí mais para as rádios e TVs, né? Debates, né, encontros com os candidatos, fazer as chamadas sabatinas. Essas podem ser feitas. A sabatina, no caso, tem que convidar todos. Para o debate, vai convidar aqueles que cumpriram um determinado número, né, de deputados eleitos na última eleição, deputados e senadores. Tá, agora, por exemplo, com relação às propagandas. Propaganda paga pode? A propaganda na imprensa escrita pode ser paga. O único lugar ali, tá? No rádio e na TV, propaganda é apenas nos horários determinados pela Justiça Eleitoral, e na internet a propaganda é sempre voluntária, com exceção do impulsionamento, né? O candidato, o partido político, pode pagar para a rede social fazer o chamado impulsionamento. O que seria isso? É o próprio Twitter, Facebook, Instagram, né? Impulsionar aquela publicidade dele. Só pode ser feita pelo próprio candidato ou partido político, e essa despesa tem que ser lançada na prestação de contas. Tá, e com relação às propagandas nas ruas?
faixa, placa, outdoor, muro pintado, aquela sujeira que a gente vê na cidade, o que pode e o que não pode? A legislação eleitoral trouxe, né, grandes mudanças com relação a isso. Então, por exemplo, a distribuição de santinho pode, pinturas em muros não pode. O que a lei permite é colocar um adesivo de plástico ou papel em janelas. Eu até questiono quem vai colocar adesivo em janelas e qual que é a utilidade. Geralmente tá o muro. Olha, não duvide, né? Que tem. Não duvide que tem gente que bota lá no vidro. Tem. Né? Aí, nos carros, vai ter que, não pode perder voto, né? Mas nos carros, né, por exemplo, o adesivo no carro, ele tem que cumprir o limite de 40 por 50 centímetros dos lados, não pode existir o chamado envelopamento, né, colocar em toda a extensão do carro, isso aí está vedado, pode colocar, por exemplo, o chamado testeira ou quebra-sol, né, pode colocar ali uma faixinha na frente e atrás em toda a dimensão do vidro traseiro, desde que seja microperfurado. Distribuição de brindes, como é que fica esse negócio? Porque às vezes o candidato dá um boné, uma camiseta, um tal, e aí como é que fica isso? Então, essa situação aí também é corriqueira, que o candidato quer fazer alguma coisa, já me perguntar, né? Aí máscara, o candidato está nesse período aí, pode distribuir máscara? Personalizada com o nome do candidato. Já quer colocar até né, a figura. Primeiro, vai dificultar ainda mais a respiração, né? Segundo... Qual candidato que vai te sufocar? Você vai escolher. Exatamente. Então, a distribuição de brindes é proibida, tá? Não pode distribuir brinde de nenhuma natureza. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele tem um julgado, inclusive de casa aqui de Goiás, falando o seguinte, olha, vai numa casa, né, eleitor em Goiás, né, o candidato chega na casa, a primeira coisa que nós goianos fazemos, servir um café, um quitude, alguma coisa ali para o convidado, né, chegou, então... Ali ele pode tomar um cafezinho, pode sem problema, inclusive, pode comer, pode... essa questão aí nós temos que deixar bem claro. Nós estamos num momento de pandemia que a gente não pode aglomerar, né? O lance das 10 pessoas já considera aí aglomeração. Como é que fica a questão de comício? Porque se passou de 10 pessoas sem justificativa também não pode, só se for drive-thru como você colocou, ou tem alguma brecha? Sim, a brecha que tem, a própria emenda constitucional colocou, que essa proibição tem que estar amparada em estudos das autoridades sanitárias estaduais ou nacional. Se o prefeito, vamos teorizar, né? Se o prefeito faz isto sem ter esses estudos prévios, os candidatos e partidos políticos estão desobrigados pela emenda constitucional 107 a cumprir essa determinação. Se por acaso fizerem, o fiscal do município ou do estado for lá e embargá-lo, né, cabe recurso ou uma representação perante a Justiça Eleitoral que vai decidir sobre a situação. Tá, e para uma outra questão ficar clara, a gente falou aí que não pode a distribuição de brindes, mas, por exemplo, se eu quiser fazer alguma coisa, eu tenho um candidato, eu quero organizar minha camiseta, ou então eu quero fazer minha máscara personalizada, isso pode dar algum problema ou isso pode? Como é que é? Então, duas coisas, né? Porque às vezes a pessoa quer fazer para o candidato dela, ela não tá, o candidato não está distribuindo, mas eu quero fazer. Pode? Vamos deixar bem claro. Vamos imaginar, no município, com 3 mil eleitores, do dia para a noite, 100 eleitores, 200 eleitores, amanhecem com a mesma máscara, é o mesmo tipo. E cada um, não, eu fui lá e eu fiz, cada um fez. Não foi o candidato. Vai dar dor de cabeça para o candidato provar que não foi ele que distribuiu. Né? O próprio eleitor pode fazer? Pode. Né? Mas nada é padronizado junto com outros. Pelo ele que vai lá e faz o dele. Então, se a pessoa fizer isso, ela pode vir a prejudicar o candidato dela. Exato. Ou então, se a pessoa tiver a intenção de prejudicar outro, ela pode fazer isso também. Também pode. Aí cabe ao candidato mostrar, quem fez lá foi meu adversário político e tudo. Então, ainda tem que provar, né? Ainda vai ter que provar. Vai dar dor de cabeça, pode sim dar dor de cabeça para o candidato essa situação. E ele fala, eu não fiz, mas não, de repente chega 100, 200 eleitores num município pequeno, com a máscara toda padronizada, todo mundo do mesmo jeito, até... Em bom português, provar que focinho de porco não é tomada, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Trio elétrico, alto-falante, como é que fica isso? O trio elétrico, ele só pode para comícios, os carros de som, né, alto-falante de carro de som, só podem para
alguma outra atividade de campanha. Não pode ter o carro de som, 8 horas da manhã no domingo, pois né? Vamos combinar? Temos horários estipulados, porque realmente, às vezes a gente está domingo em casa querendo descansar, cedo começa aquela loucura. Qual que é a regra? Qual que é o horário? A propaganda ele pode ser de manhãzinha mesmo, até 10 horas da noite, se for comício até meia-noite. Tem essa possibilidade. Só que o carro de som específico, ele só pode funcionar para dar suporte a outro evento. Uma carreata, uma passeata, um comício. O carro de som sozinho não pode ser feito. O que os candidatos fazem? São criativos, né? Inventaram na última eleição a chamada mini carreata. É o carro de som na frente, com 3 carros, 4 carros atrás. Pode, que a lei não determinou o que é uma carreata. Então, estando um carro na frente e outros atrás ali, se transforma em carreata. Um jeito de disfarçar, né? Agora, tem novidades nas eleições desse ano? Porque por conta da pandemia, a gente sabe que tem a questão de votar, tem máscara, como é que fica a questão do título, que a gente tinha o e-título, vai ter o papel, não vai ter? Como é que fica isso para o eleitor? Então, a Justiça Eleitoral, né, pelas informações que a gente tem do Tribunal Superior Eleitoral, está fazendo protocolos sanitários para evitar o contágio no dia das eleições. Então, por exemplo, a gente entregava o título de eleitor para o mesário, então lá fazia a conferência biométrica. Agora a gente já estava usando até o celular, né? Porque já vem o e-título digital, celular, então você mostrava lá e tal. Então a Justiça Eleitoral está planejando fazer essas alterações, já proibiu, já não vai ter, não vai ter, né, o reconhecimento biométrico, né? Vai mostrar para o mesário não vai precisar pegar, o eleitor vai lá e vota. O que eu oriento, vai ter o álcool em gel, o que eu oriento? O eleitor, eu pessoalmente farei isso, ou eu vou com a máscara, já vou com a máscara, que só pode votar com máscara, vou com uma luva, né? E também um lápis. Né? Chega lá na hora para não ter que tocar, eu uso o meu lápis para acionar as teclas. Lembrando, o eleitor, primeiro se vota no vereador, 5 teclas, depois no candidato a prefeito, 2 teclas. Tá certo. E, Alexandre, para que as pessoas, só para a gente encerrar aqui, como é que fica a questão dos gastos? Bom, os gastos... Só porque a gente tem um problema muito sério aqui no país com a questão da corrupção, principalmente em época de eleição. Como é que ficou a questão dos gastos? Os candidatos precisam entender que nessas eleições é zerado, nada do que aconteceu passado. Por quê? Porque vai ter um grande gasto com recurso público, o chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. São recursos públicos. A fiscalização da Justiça Eleitoral e dos demais candidatos e do partido, do Ministério Público, é bem maior com recursos públicos. Então, tomem cuidado. Gastar somente aquilo que a legislação eleitoral autoriza, nada de aventuras, nada de coisas, né, invencionices. Faz o dever de casa direitinho, cumprindo a lei, para não ter problema. Gastou a mais ou gastou de forma abusiva, a Justiça Eleitoral, com certeza, estará fiscalizando, poderá, inclusive, tornar essa pessoa inelegível. Alexandre Azevedo, obrigado por essa aula que você deu aqui para a gente sobre as eleições desse ano. Você ainda deve voltar várias outras vezes, porque ainda tem mais dúvidas, né? E a gente tem que ficar bem por dentro mesmo para fazer tudo corretamente, não arrumar problema, porque principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo, quanto menos tumulto e aglomeração, melhor, né? E a gente sabe que essa época de política é bem acalorada, né? Ano eleitoral é assim, mas muito obrigado por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço, coloco sempre à disposição de vocês. E ano eleitoral é caloroso. Ano eleitoral de eleições municipais, mais ainda. Mais ainda, né? Mexe com todo mundo. Muito obrigado, uma ótima tarde.